Senhora deputada, senhores deputados, muito bom dia. Bom dia igualmente a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVL, bem como da Rádio Digital Alesc. Vamos dar início à apresentação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2023 do Estado de Santa Catarina. Apresentação que será feita pelo secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli. Como é uma apresentação perante a comissão, não há necessidade de termos quórum, pois não haverá deliberação, razão pela qual poderemos começar. Mas quero aqui registrar a presença do secretário de Estado, Paulo Eli, secretário de Estado da Fazenda, da senhora Michele Roncalho, secretária adjunta da Fazenda, e também do senhor Jefferson Fernando Grande, que é diretor de Contabilidade e Informações Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda. A dinâmica será da seguinte forma. Passarei a palavra ao secretário Paulo Eli, que fará uma apresentação inicial, depois a secretária Michele, e a apresentação propriamente dita será feita pelo senhor Jefferson Fernando Grande, por um prazo de até 30 minutos. Com a palavra do secretário Paulo Eli. Bom dia, senhores deputados, senhor presidente da comissão, senhora deputada Luciano Carminati, os demais membros da comissão, aos ouvintes e aos que estão assistindo na TV da Alesc. Nós vamos apresentar aqui um relatório resumido do primeiro quadrimestre de 2022. Ele reflete os números da despesa do Estado e da receita do Estado dentro das regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Depois, conforme a apresentação, nós faremos alguns comentários, e aí eu já vou passar a palavra para o diretor Jefferson para iniciar a apresentação. É uma apresentação que ela é importante porque ela fecha, normalmente, sempre 12 meses, em relação a muitos marcadores da Lei de Responsabilidade Fiscal, e nós vamos apresentar os números também de comparativo de quadrimestre com quadrimestre. É importante dizer que toda essa apresentação está no Diário Oficial do Estado. Todas as apresentações são encaminhadas para a Assembleia Legislativa dentro das regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. E os relatórios, eles são autoexplicativos. Basicamente, um bom contador consegue fazer uma apresentação igual à que nós estamos fazendo aqui hoje. Vamos lá, Jefferson. Bom dia a todos, excelentíssimos deputados, os demais presentes, aqueles que nos assistem também. Nós vamos iniciar, então, a apresentação dessa audiência pública com os dados relativos ao primeiro quadrimestre de 2022. Obedecendo, então, lá o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Podemos seguir? Então, os dados que nós vamos apresentar são extraídos, baseados no relatório resumido de execução orçamentária, do segundo bimestre de 2002, que daí contemplam os dados acumulados do primeiro quadrimestre, e também com base no relatório de gestão fiscal, que é um relatório quadrimestral, previsto também na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ambos já foram publicados lá no mês de maio, no Diário Oficial. Assim que publicados, eles também são enviados, disponibilizados aqui por ofício a esta comissão, e também, desde então, estão já tanto no site da Secretaria da Fazenda, como no portal da Transparência do Estado. Nós iniciamos, então, pelo resultado orçamentário, que compara aqui as receitas arrecadadas no quadrimestre com as despesas liquidadas. Então, a gente observa que, nesse primeiro quadrimestre de 2022, nós temos um superávit de 2,95 bilhões, lembrando que isso é superávit orçamentário, não necessariamente superávit financeiro. Vocês observam ali a evolução, comparando sempre com os primeiros quadrimestres dos anos anteriores. Então, em 2019, tivemos um superávit de pouco mais de 1 bilhão, depois 985 milhões em 2020, 1,5 bilhões em 2021, e nesse primeiro quadrimestre, então, quase 3 bilhões de superávit. Esse resultado, em grande parte, deriva, então, do comportamento da receita. Ali nós temos também esse comportamento no primeiro quadrimestre dos últimos 3 anos, 2020, 2021 e 2022. Nós temos as receitas totais ali,
nós temos um valor, isso aqui são dados consolidados, tá, do Poder Executivo e também considerando os demais poderes que têm algum tipo de receita. Então, em 2022, nós tivemos uma receita total de 14,2 bilhões. Desse montante, 9,3, desculpem, são derivados ali de impostos, na verdade, tributos, né, tanto impostos como taxas, e 53,03% desse total corresponde ao ICMS. Ali, até para a gente ter uma base comparativa, a gente colocou, então, o IPCA acumulado nesses períodos, né, a gente teve o IPCA do final do primeiro quadrimestre de 2021 para 2022 de 12%, e a receita, então, aumentou, a receita total aumentou 33%. Podemos seguir. Aqui é a receita corrente líquida. Essa receita é um indicador trazido lá pela Lei de Responsabilidade Fiscal, então ela pega só a receita corrente, com algumas deduções. Então, a receita corrente líquida do primeiro quadrimestre é de 34,27 bilhões. Lembrando que a RCL, é um indicador, na verdade, móvel, né, sempre com base em 12 meses. Então, esse 34,27 bilhões são os últimos 12 meses acumulados, né, encerrados em abril de 2022. Ali, para a gente ter uma noção do comportamento mensal da RCL, a gente coloca dos últimos 12 meses, nos anos de 2019 e 2020, também nos 4 meses em 2022. No entanto, a RCL não é normalmente um indicador que tenha muita utilidade, digamos assim, analisando mensalmente, né? Porque a finalidade dela sempre é a análise dos últimos 12 meses. Aqui é a receita líquida disponível, só ainda em relação ao slide anterior, então, lembrando que a RCL é aquela utilizada para os indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, mais à frente a gente vai falar do gasto com pessoal, do endividamento, então, esses percentuais são calculados com base na RCL. A receita líquida disponível basicamente considera os impostos e transferências, né, que ficam no Caixa do Tesouro e é a base para a distribuição, então, depois com os poderes, né? Então, nós tivemos uma receita líquida disponível nesse primeiro quadrimestre de 9,5 bilhões e desse total, 2,10 foram repassados aqui à Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, ao DESC e também aos hospitais filantrópicos para o fundo que foi criado para esse fim. Nós observamos um crescimento da RLD comparado então, com o mesmo período, né, com o quadrimestre de 2021, de 32,79%. Ali no gráfico vocês têm, cada cor ali seria um ano, né, para a gente comparar a evolução 2020, 2021 e 2022. Lembrando que esses percentuais são definidos anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os percentuais de divisão, de distribuição entre os poderes, né. Podemos seguir. Aqui, então, a comparação, na verdade, de 3 indicadores de receita, cada um com a sua finalidade, digamos assim, né? A receita corrente líquida, 34,27 bilhões, que é utilizada como base, né, para os percentuais, para os indicadores lá da Lei de Responsabilidade Fiscal. A receita resultante de impostos é aquela que serve como base para o cálculo dos percentuais mínimos de saúde e educação, que nesse primeiro quadrimestre fechou em 11,74 bilhões. E a RLD, que é a receita líquida disponível, é aquela, como eu comentei agora há pouco, utilizada como base para a repartição com os poderes. Então, essa ficou em 9,52 bilhões. Ali vocês conseguem ter alguns comparativos da receita total bruta, da receita líquida, da parte transferida aos municípios, da parte transferida ao Fundeb. Lembrando que sobre a receita total bruta, a gente divide alguns valores, né, alguns percentuais com os municípios por repartição constitucional, então 25% do ICMS, 50% do IPVA, e também transfere ao Fundeb, que são 20% também dos impostos e transferências arrecadados. Só complementando, né, a receita corrente líquida, como dito, é 12 meses, enquanto a RR e a RLD aqui é relativo a 4 meses, primeiro quadrimestre, né? A RSL, como é base dos indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem que ser calculada em 12 meses. Perfeito. E demais deduções que a gente pode ter seriam restituições a contribuintes, outras devoluções, né, que também impactam na receita líquida. Podemos seguir.
Então, agora a gente analisa, inicia a apresentação de alguns dados da despesa. Então, ali a gente tem o comportamento da despesa por grupos de natureza da despesa, que é essa primeira subdivisão ali, né, entre despesa com pessoal, com investimentos, manutenção e assim por diante. E embaixo a gente tem os dados macro de dotação e execução orçamentária. Então, nós iniciamos o ano com uma dotação inicial de 37,10 bilhões. Aqui também são dados consolidados. Até só para lembrar que os dados, em geral, os dados do relatório resumido de execução orçamentária sempre são consolidados, porque esse relatório ele é elaborado de forma consolidada. E os dados mais relativos aí à gestão fiscal com base na LRF, normalmente são trazidos os dados do Executivo, porque os relatórios são feitos separadamente. Então, aqui a dotação inicial, que estava na lei orçamentária anual, né? 37,10 bilhões. Nesse primeiro quadrimestre, nós tivemos 4,95 bilhões de créditos adicionais. Lembrando que, normalmente, nesse período inicial do ano, a gente tem um volume até maior de créditos adicionais em função da utilização do superávit do ano anterior. Chegamos numa dotação atualizada até o final de abril de 42,05 bilhões. Já tivemos uma despesa empenhada até abril de 14,2 bilhões e uma despesa liquidada de 11,31 bilhões. Nessa análise, então, dos gastos por natureza do gasto, nós observamos ali um aumento, né, comparado com o mesmo período do ano anterior. Um aumento substancial nos gastos com investimentos, então nós tivemos 1,0442 bilhões, isso já aqui no gráfico de cima ali são valores liquidados, né? Então nós tivemos um aumento de 394% nos investimentos, 11% nas outras despesas correntes, que são a manutenção de serviços públicos, né? 3% de aumento na amortização da dívida, 4% nos juros, 18% nos gastos com pessoal. Tivemos apenas ali uma diminuição em relação às inversões financeiras, né, que são gastos, aumento de capital nas estatais, coisas dessa natureza. Aqui eu só queria chamar a atenção que o pessoal em cargos da Folha, crescimento de 18%, mas aqui não compara o piso do professor, que entrou só no segundo semestre do ano passado. Então, como nós estamos comparando dados consolidados com dados consolidados, não, teve menor, né? É bem menor do que isso, porque nós estamos comparando uma base vazia do salário dos professores, que é o piso de 5 mil, né? A remuneração mínima garantida de 5 mil, com o quadrimestre desse ano, que é a base cheia já, né? Então, só para alertar esse caso aí. Seguindo, então, só complementando a fala do secretário, que esse slide anterior são dados dos 4 meses, né? Quando a gente parte para análise fiscal com base na LRF, a gente sempre vai trabalhar os dados dos últimos 12 meses. Em relação aos últimos 12 meses, a despesa com pessoal, a despesa bruta aumentou 5,89%, a despesa líquida, né, que a gente faz algumas deduções para chegar no valor que realmente conta para fins de LRF, aumentou 5,09%, mas a RCL, né, a Receita Corrente Líquida, no mesmo período, aumentou 10,37%. Então, isso resultou num gasto com pessoal, né, um indicador de gasto com pessoal ao final do primeiro quadrimestre de 41,08%. Então, vocês observam, comparando os 4 quadrimestres, né, nos últimos 4 anos, nesse mesmo período, uma redução, né, que iniciou lá em 2019, 45,75%, depois 44,92% em 2020, 43,14% em 2021, chegando em 41,08% em 2022. Ali, pelas linhas, vocês observam os limites, né, o limite de alerta, o limite prudencial e o limite máximo, que é de 49%. Então, a gente, desde 2021, nesse mesmo período, está abaixo do limite de alerta. Seguimos. Aqui é uma outra análise que iniciou, na verdade, no ano passado, em função da emenda constitucional 109, né, que é onde a gente analisa a relação das receitas correntes com as despesas correntes, né. Então, hoje existe por força da Constituição, um percentual máximo de 95%, a partir dele, os poderes devem tomar algumas providências para conter o gasto, seria o gasto de manutenção, né, a despesa corrente. Então, nós encerramos agora, no mês de abril, com 81,70%, o máximo ali seria 95%, então é a relação
o quanto das receitas correntes é gasto com despesa corrente, que é a manutenção, né? Então, até esse indicador, ele é confundido, muitas vezes chamado de poupança corrente, porque é meio esse o sentido, né? Mas até tecnicamente ele é um pouco diferente da poupança corrente, por exemplo, que se apura para fins de CAPAG. Só deixa eu fazer um comentário em relação a esse quadro aqui. A função do Estado de prestar serviços públicos, ele não pode... A Constituição, ela limitou em 95% o gasto corrente. Aí nós só teríamos 5% para investimentos e pagamento da dívida pública. Então, para o Estado de Santa Catarina, nós temos uma meta para chegar a 75%, porque o 0,25% vai ser usado para amortização da dívida pública e para investimentos. Então, o nosso grande projeto de investimentos para os próximos 20 anos, ele prevê já uma poupança corrente, a relação entre receita corrente e despesa corrente, de 75%. Nos viabiliza um grande projeto de investimento, basicamente em função da economia em cima de despesa corrente. A diferença, nós vamos fazer investimentos para gerar mais economia e mais receita de ICMS, de PVA. A diferença de 25% ela é bastante relevante, porque o Estado, só esse ano, vai pagar perto de 2,8 bilhões de dívida e amortização e juros precatórios. Então, nós precisamos de espaço fiscal para o Estado garantir o adimplemento da dívida pública e fazer investimentos, que é o mais importante. Seguindo, aqui a gente entra, então, na esfera das aplicações mínimas, né, em saúde e educação. Então, em relação à saúde, como os senhores sabem, nós temos um limite a executar de 12% da receita resultante de impostos. Nesse primeiro quadrimestre, nós tivemos um total já de despesas liquidadas em saúde de 1,5 bilhão. Desse total, na verdade, 1,31 é o que conta, né, na aplicação no mínimo constitucional. Não são todos os valores aplicados, não são todas as fontes de recursos que contam, né, no mínimo constitucional. Então, o Estado também executa despesas em saúde utilizando, por exemplo, transferências do SUS, né, outros valores além dos impostos arrecadados. Então, como eu falei, nós temos 197 milhões, né, de aplicação com outras fontes que não computam no mínimo constitucional. Então, até o momento, nós temos um percentual ali empenhado de 14,5% e liquidado de 11,14%. Durante o ano, para fins de publicação, a gente vai considerando o liquidado, né, então o que consta lá no relatório resumido de execução orçamentária é o percentual com base nos valores liquidados. Ao final do ano, aí se contam os valores empenhados, se houver disponibilidade de caixa para isso, né? E ali nós temos um quadro só de acompanhamento da execução dos restos a pagar. Então, nós temos hoje valores, praticamente todos os restos a pagar já executados. Tem um saldo ainda de 2021, que é natural, e um valor pendente lá de 2017, que está em análise ainda. Podemos seguir. Aqui, educação. Então, aqui o percentual, né, de 25%. Nós temos também um total de 1,5 bilhão de despesas liquidadas em educação. Na verdade, ali está em saúde, mas é em educação. 1,31 bilhão são valores, então, aplicados, né, com... eu acho que aqui os números estão... Tá. Depois a gente vai trazer ali. Em relação, então, aos percentuais, né? 25% é o limite mínimo, o total empenhado até o momento 25,80%, liquidado 22,21%. Isso é natural, né? Lembrando que o empenhado é uma reserva, na verdade, e o liquidado seria aquilo que já foi executado. Então, abril ainda, podemos dizer que estamos aí no início do ano, então, às vezes, tem algumas coisas realmente que foram empenhadas, mas ainda estão com um período de execução em andamento. Então, por isso é natural que o liquidado esteja abaixo. Ali vocês observam que a gente tinha um hiato ali, né, entre o valor considerando inativos e não considerando inativos, né? Mas, na verdade, no exercício agora de 2022, no primeiro quadrimestre de 2021, o percentual já estava igual, e agora em 2022, naturalmente, tem que ser igual, porque a gente não está mais considerando o percentual sem inativos. Aliás, como já foi feito no ano passado, quando foi cumprido mesmo sem considerar os inativos. Podemos seguir? Aqui o acompanhamento do Fundeb. Então, nós temos também um percentual aqui a obedecer, né, 70%
deve ser aplicado, né, do valor recebido do Fundeb, 70% deve ser aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica, e nós, até o momento, aplicamos 67,20%. Ali, vocês têm os valores do Fundeb. Como os senhores sabem, nós temos, historicamente, aquilo que se chama de perda do Fundeb, né? O Estado envia mais para o Fundeb do que recebe de volta. Então, a perda no primeiro quadrimestre de 2021 foi de 648 milhões, no primeiro quadrimestre de 2022, 840, o valor aplicado, né, vocês observam que no caso de 2022 já supera aquilo que nós tivemos de perda até o momento. Podemos seguir. Aqui o resultado previdenciário, também aqui a gente trabalha com dados consolidados, então ali é interessante observar o comportamento da receita e da despesa previdenciária, né? Nós temos uma despesa previdenciária maior do que a receita, no entanto, essa diferença no primeiro quadrimestre de 2022 diminuiu. Então, nós tivemos uma receita previdenciária, né, que vem das contribuições dos servidores, das contribuições patronais dos órgãos e entidades, de 1,05 bilhão, a despesa previdenciária 2,81. Isso resultou numa diminuição da insuficiência, né, aquilo que o Tesouro faz a cobertura para o RPPS em relação à insuficiência, teve uma diminuição aí de 24,28% nesse primeiro quadrimestre. Ali vocês têm detalhado por mês as receitas, né, comparando-se então as receitas previdenciárias dos meses do primeiro quadrimestre de 2021 para os meses do primeiro quadrimestre de 2022, em todos os meses teve aumento, aqui aumento superior à inflação, inclusive, né? Esse dado aqui é importante porque ele reflete já a reforma da Previdência que foi feita no ano passado. É claro que aqui não tem a reflexão de 4 meses, né? Nós temos 2 meses do ano passado e 4 desse ano. Então, até final do ano, a gente espera que o déficit da Previdência não tenha muito incremento em relação ao ano passado, em função da reforma da Previdência que foi feita no ano passado. Deputado Bruno, fala no microfone, deputado Bruno, por gentileza. Dê o microfone ao deputado Bruno. Mas é que... Não, eu estou perguntando se esse número da insuficiência no primeiro quadrimestre está correto, de 1,15. É que ali, deputado, nós temos 2 indicadores. Um é o resultado previdenciário em si, que é a diferença das receitas, né, que seriam as contribuições dos servidores, patronal, e das despesas. Então, isso é o que a gente chama de resultado previdenciário. Só que o RPPS ele tem outras receitas, além das contribuições em si, né? Então, eles têm aplicações, têm aluguéis, têm outros investimentos. Então, o Tesouro só envia para o RPPS, de fato, a insuficiência. Então, onde que há essa diferença. Ah, entendi. Tá? Talvez, para uma próxima apresentação, a gente coloque os 2 números, a insuficiência e o resultado em si. Porque, olhando aqui 2,81 bi menos 1,05 bi, não dá 1,15, né? Então, só por conta disso, surgiu a dúvida. Obrigado. Deputado, então o 2,1.05 é a receita previdenciária em si, certo? E a insuficiência é a cobertura, considerando o aproveitamento de outras receitas que o RPPS também tem, como rendimento de aplicação, esse tipo de coisa. Okay? Sim, é o aporte líquido, né? É o aporte líquido, exatamente. E já trazendo aqui os dados, então, daquele slide de educação, o valor aplicado à educação do primeiro quadrimestre foi 3,03 bi empenhado e 2,6 bi liquidados de receita de resultante de impostos e ainda 520 milhões de outras fontes de recursos. Depois a gente corrige no slide e manda de novo, tá? Estou aqui prosseguindo. Aqui a gente traz também alguns números de aplicação em outras áreas, são áreas que não têm um percentual mínimo a cumprir, mas são áreas também relevantes que a gente normalmente traz aqui os valores aplicados. Então, iniciando pela área de desenvolvimento social, nós tivemos 15,22 milhões de despesas executadas nesse primeiro quadrimestre, né, de 2022.
Importante ressaltar que desse total, 13,37 é com recurso próprio, né? Então, recurso próprio que leia-se recursos do Tesouro, né? Correspondendo, então, a 87,82%. Então, e ali vocês têm a evolução dos últimos quatro anos, né? No mesmo período, qual que foi a aplicação. Ali sempre com despesas liquidadas, né? É, 4. Inclusive, a CIB geralmente acontece em maio, então as despesas de cofinanciamento nem entraram ainda no primeiro quadrimestre, deputado. Deputada Luciana, eu solicito, fale do microfone, porque a casa está gravando, por gentileza. Não me chamou atenção porque se olhar 2019 e 2020, que também é o primeiro quadrimestre, tem um percentual bem diferente de 18, 14 e 4. Não é... Não é 14 ali? Não é percentual, é efetivamente desembolso, né? Desembolso. É 15,2 milhões. Realmente, ano passado, no primeiro quadrimestre, teve uma troca na secretaria em função do afastamento do governador. E aí caiu o investimento. Daí não teve uma troca, um limbo ali que ficou na secretaria, no comando ali. Então, não executou no primeiro quadrimestre do ano passado, a execução se deu mais a partir do segundo quadrimestre, que depois, se olhar o ano todo, o investimento foi retomado. E a CIB, ano passado, por conta disso, demorou um pouco, e o cofinanciamento começou a ser pago só em junho, ano passado. Eu lembro que foi aumentado o fundo. Foi para 50 milhões. Para 50 milhões, né? Isso. Então, está nesse sentido. Exato. Okay. E também Sim. ressalto que o cofinanciamento desse ano, a CIB demorou também, foi em maio, também não está aqui ainda, tanto que a primeira parcela foi já tratado de um aumento também de manutenção para a CIB, ainda não está aqui, mas esse primeiro quadrimestre já teve impacto do SC Mais Moradia aqui dentro também. Tá bom? Ok, obrigada. Depende de algumas coisas, o Jefferson está lembrando que depende muita coisa também do conselhos aprovarem, né? E como não tinha, ali em fevereiro não teve reunião de conselhos, que teve a segunda onda da pandemia, ano passado não teve reunião, não foram aprovadas as despesas do primeiro quadrimestre do ano passado, ok? Seguindo, então, outra área que a gente traz os dados aqui também é a área de segurança pública, mais administração prisional e socioeducativa. Então, nesse primeiro quadrimestre, também valores liquidados, né, 1,57 bilhão, 1,34 também estão com recursos do Tesouro, né, correspondendo a 85,45%, ou seja, a diferença ali seriam recursos de transferências federais, convênios, né, e ali vocês observam, então, a evolução também sempre avaliando o mesmo período, né, os quadrimestres, então a gente teve um crescimento aí em valores nominais de 2022, né, de 1,57, comparado com 1,31 em 2021. Vale destacar aqui que porque uma queda no primeiro quadrimestre de 2020. Em 2020 foi, em fevereiro de 2020, foi colocada em prática a emenda constitucional 103, que separou os militares da regime próprio de previdência. E, a partir, então, de fevereiro de 20, passou a não ter patronal, né, contribuição patronal dos militares. E isso, aparentemente, é uma queda, mas não é, porque em 19 tinha contribuição patronal na folha embutida, enquanto que em 2020 não tinha mais embutido cota patronal, daí 20, 21 e assim por diante. Ok? Obrigada. Próximo slide. Aqui também o número que a gente sempre traz para os senhores, que é um número bastante importante, que é a análise do valor e das fontes de recursos, né, dos investimentos realizados pelo Estado. Investimentos aqui, na verdade, a classificação orçamentária que a gente usa para aquisição de equipamentos, obras, infraestrutura, né, de um modo geral. Então, nós tivemos um total de 1,98 bilhão de despesas empenhadas. Lembrando que, quando se fala de investimento, é importante também analisar o empenhado, porque o liquidado às vezes demora para executar, né? Quando é uma obra rodoviária, por exemplo. Então, por isso que a gente traz o valor empenhado.
1,98 bilhão. Ali vocês têm a composição do quanto se conseguiu realizar de investimento com recurso próprio. Recurso próprio aqui é o termo técnico, né, que a gente usa para aqueles recursos que não dependem de operação de crédito, de convênios, ou seja, que o Estado não tem que captar com terceiros, né, seriam recursos da própria arrecadação, das próprias transferências naturalmente recebidas pelo Estado. Então, a gente percebe um aumento relevante, né, a partir já de 2020, agora em 2022. Então, nesse período, 411% de aumento, né, em relação à utilização de recursos próprios. Em relação à despesa liquidada, a gente já tem também um número relevante aí de 1,4 bilhão, ou seja, quase metade do empenhado no período já foi liquidado. Mais da metade. E ali a gente observa naquele gráfico de baixo, onde a gente separa essa questão que eu comentei, né, os valores com a arrecadação própria do Estado, os valores advindos de operação de crédito e os valores advindos de convênio. Podemos seguir? Aqui a gente traz, então, alguns indicadores também em relação à capacidade de pagamento, né, que é a CAPAG, que é um indicador medido pela Secretaria do Tesouro Nacional e que, com base nele, o Estado, por exemplo, fica apto a pegar operações de crédito, garantias e etc., junto ao governo federal. Então, a CAPAG ela leva em consideração 3 indicadores, né, o endividamento do Estado, a poupança corrente, que é aquela relação da receita corrente versus a despesa corrente, só lembrando que não é necessariamente a mesma forma de cálculo e o mesmo indicador lá da Emenda Constitucional 109 que a gente apresentou antes, e também o índice de liquidez, que considera basicamente as disponibilidades do caixa versus as obrigações. Então, esses 3 indicadores, eles têm os percentuais a serem cumpridos e, dependendo do percentual alcançado, você recebe uma nota, A, B ou C. Então, para ficar apto, né, digamos assim, para passar de ano, na CAPAG, a gente tem que conseguir, pelo menos, na média, uma nota B. Então, nós, nos anos 2018 e 2019, não tínhamos conseguido, né, tínhamos ficado com classificação C em função da poupança corrente, né, que não tinha sido alcançada, e a partir de 2020, né, 2021, baseado nos dados de 2020, nós alcançamos nota B, tanto no endividamento como também na poupança corrente, nota A no índice de liquidez. E 2021, a gente tem uma projeção, né, de que vamos também permanecer com nota B, porque vamos repetir o endividamento, a nota B no endividamento, na poupança corrente e a A no índice de liquidez. Esses dados, a divulgação é prevista para outubro, mas como são com base em dados encerrados em 2021, a gente já mais ou menos tem o cálculo, e a própria Secretaria do Tesouro Nacional já validou, já apresentou meio que uma prévia, então a gente já sabe que provavelmente as notas serão essas, né? Seguimos. E aqui os indicadores de endividamento, esses indicadores eles são trazidos, né, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a gente tem que, a gente calcula esses indicadores com base na receita corrente líquida. Então, do mesmo modo que a gente faz com a despesa com o pessoal, são sempre indicadores considerando os últimos 12 meses, né, acumulados. Então, a dívida consolidada, nós temos um limite de 200%. Então, a gente pode ter uma dívida de até 200% da nossa receita corrente líquida. Nós encerramos o quadrimestre de abril com 37,71%. Nós podemos tomar operações de crédito até um total de 16% da receita corrente líquida. Aqui são 2 indicadores diferentes, um é o endividamento total, o outro é o quanto de novas operações de crédito você pode tomar. Nós poderíamos tomar operações de crédito novas até um total de 16% da receita corrente líquida no período, e nós fechamos o quadrimestre com 0,03%. E em relação às garantias concedidas, nós também podemos conceder garantias de até 22% da nossa receita corrente líquida, nós concedemos nesse período 4,61% de garantias. Então, nos 3 indicadores, nós estamos bem abaixo, né, estamos cumprindo aí o limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E, para encerrar, nós trouxemos também 2 indicadores, também indicadores fiscais, né, que são previstos lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e depois, durante o ano, a gente vai acompanhando o seu cumprimento, que é o resultado primário e o resultado nominal.
Isso está relacionado com a capacidade de diminuir a dívida pública, né, e de gerar também receita suficiente para isso. Então, o resultado nominal, vocês têm também, né, como nos demais slides, a análise dos últimos 4 anos, do mesmo período, qual que era a situação. Então, ao final do primeiro quadrimestre de 2022, nós temos um total de receitas primárias de 13,27 bilhões, um total de despesas primárias de 2,47 bilhões. Né? Aqui a gente não tem, a gente exclui basicamente receitas e despesas financeiras. Né? Então, por exemplo, não entra aqui o que foi pago de financiamentos e, né, de despesas ali com pagamento da dívida. Então, teoricamente, a sobra é o que estaria disponível justamente para fazer essa quitação da dívida pública. Então, nós tivemos um superávit, né, um resultado primário, que no caso aqui é superávit de 2,8 bilhões, a meta para 2022 é de 1,4, e o resultado nominal, que é o quanto a gente conseguiria diminuir essa dívida, 2,6 bilhões nesse primeiro quadrimestre, e a meta para o ano todo, 522 milhões. Seria isso. Passo a palavra. Muito obrigado, senhor Jefferson. Vamos à participação dos senhores deputados. Deputada Marlene Franco, manifestação. Deputado Mocelin. Deputado Fernando. Deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentá-lo, Jefferson e Paulo Eli, Michele, os deputados, presidente, deputada, todos que acompanham esta sessão. Primeiro, é visível que nós temos números positivos do ponto de vista da arrecadação, das despesas, do controle de gastos e dos investimentos. Quero fazer uma ponderação que nós acabamos de discutir ontem sobre a moradia aqui na Comissão de Finanças, né? Projeto de lei convertido a partir da medida provisória. Queria fazer um pedido para que, na lei orçamentária que deve ser enviada a esta casa em setembro, se garanta não só a continuidade dos investimentos, mas se amplie. Porque nós temos visitado os municípios, e eu estava na semana passada num município que vai ter o recebimento de 15 casas, 15 unidades habitacionais, mas o déficit é 200. Então, isso demora mais de 10 anos, se a gente fizer a conta, né? Nós sabemos que política habitacional deveria ter um apoio e um grande programa nacional, porque ela é muito cara, os municípios não dão conta e o Estado sozinho também não vai dar conta. Mas eu quero reforçar aqui a importância da política habitacional, do acesso à moradia. Em segundo lugar, me chama a atenção aqui, e esta casa teve um papel bem importante, eu presidia já em 2019 a Comissão de Educação, e nós trouxemos para Santa Catarina o primeiro fórum de discussão das comissões de educação do país, ligadas às assembleias legislativas. E a deputada Dorinha, que foi a relatora do novo texto do Fundeb, também participou, nos ouviu. E eu quero fazer essa fala para a gente compreender a importância que tem isso, trazendo aqui para o nosso Estado. O novo texto do Fundeb traz 2 mudanças substanciais: o não cômputo dos inativos e o aumento de 60% para 70% nos investimentos com folha de pagamento. Se fosse no texto anterior, nós estávamos dentro da margem de 60%. No texto novo, nós precisamos investir mais do fundo em folha de pagamento, porque é 70%, e o que foi apresentado aqui no primeiro quadrimestre é 67,20%. Então, estamos abaixo do limite constitucional de 70%. Bom, dito isto, eu quero fazer 2 questionamentos aqui. Em primeiro lugar, qual é o impacto, se já tem uma previsão por parte da Fazenda, de qual é o impacto a partir da redução do ICMS dos combustíveis e energia, qual é o impacto de redução nos investimentos em educação e saúde? Se já tem essa projeção.
Eu sei que nós estamos tratando aqui do primeiro quadrimestre, mas eu quero compreender isso ao longo do ano, como que fica, né? Para o ano que vem, em especial, né? Como que a Fazenda está trabalhando nesse sentido. E, em segundo lugar, a segunda pergunta que eu tenho a fazer, se nós não estivéssemos em período eleitoral, nós temos margem aqui para o Vale Alimentação, que foi prometido nesta casa aqui pelo líder do governo, no dia da votação do plano de carreira do magistério, no ano passado. Foi prometido que este ano todos os servidores teriam o reajuste do Vale Alimentação, que está congelado há 10 anos. Nós reconhecemos que houve empenho por parte do governo na carreira do magistério, tratando aqui especificamente dessa área, mas o Vale Alimentação, não tenho que questionar, é um absurdo. A gente convive com isso todo dia, esse questionamento. E também temos o debate da carreira, né, que se iniciou, mas a remuneração mínima dos 5.000, ela não dá conta de se pensar o futuro do magistério. O futuro do magistério é piso e carreira. Então, eu queria... minha pergunta foi bem cirúrgica. Se não houvesse período eleitoral, nós temos margem aqui. Significa que há esse entendimento por parte da Fazenda em olhar para isso, em garantir que a gente retome esse debate. Este é o meu questionamento. Obrigada. Secretário Paulo Eli. Obrigado, deputada, pela lembrança desses assuntos todos, né? Eu só gostaria de lembrar que nós estamos em processo de ajuste. Nos últimos 5 anos que eu estou comandando a pasta, nós começamos com nota C, mesmo com todos os ajustes que nós fizemos, nós mal conseguimos a nota B ainda. Então, assim, nós estamos num processo de evolução. A questão do Fundeb, e aqui a questão de 70% da remuneração mínima com o magistério, nós estamos tratando disso, porque o primeiro quadrimestre ele tem uma contaminação. No final do ano passado, nós postergamos, para ajudar na redução de custos dos combustíveis e da energia elétrica, nós postergamos o ICMS de 1 bilhão e 400, de novembro e dezembro para janeiro, fevereiro, março e abril. As empresas dividiram esse pagamento para o ano seguinte. Então, nós temos aqui uma contaminação de quase 1 bilhão e 100, porque em maio ainda teve 300 milhões da Celesc. Então, aqui nós temos uma contaminação de 1 bilhão e 100. Se nós eliminarmos se nós tirarmos essa contaminação, a remuneração com o magistério passa dos 70. Então, nós só temos que ajustar durante o período agora de 12 meses que nós vamos conseguir fazer isso. Então, basicamente, por isso que está abaixo dos 70%, mas ele vai ser ajustado. Com relação a Vale e Piso, nós sabemos que nós começamos a trabalhar a questão da valorização da carreira do magistério no ano passado, né, dos outros anos também. Então, em função do ajuste fiscal que o Estado está fazendo. Então, assim, nós não conseguimos abruptamente atender todas as questões. O Vale Alimentação do Poder Executivo, os senhores sabem que é R$ 240, enquanto que da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e do Poder Judiciário, ele é quase R$ 2.000. Então, assim, a gente chama lá no Executivo que nós recebemos Vale Coxinha, e os outros recebem Vale Filé, mas o dinheiro vem do mesmo tesouro. Então, assim, isso é uma discussão que nós estamos trabalhando. Isso está na nossa agenda, mas o ajuste fiscal ele tem que ser fino. Com relação ao impacto da redução da alíquota, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que energia e comunicação não pode ser alíquota de supérfluo, na modulação, ele deu o prazo a partir do ano de 24. Então, esse ajuste da redução da alíquota de 25 para 17, nós faríamos no ano que vem. Então, em função da Lei Complementar 194, isso foi antecipado para esse ano. Então, nós editamos a medida provisória, a 255, né, que está aqui em análise na Casa. Então, desde 1º de julho, nós já temos a nova alíquota em vigor. Combustíveis. Basicamente, 2 combustíveis, álcool hidratante e gasolina automotiva, de 25 baixou para 17. Nós temos comunicação, de 25 para 17. E a energia elétrica, de 25 para 17.
De todo modo, ainda nos combustíveis, nós temos um problema da base de cálculo, que, em função da decisão do Supremo Tribunal Federal, nós estamos tendo que utilizar o preço médio dos últimos 60 meses. Então, além da redução de 25 para 17, a base de cálculo também caiu. Então, vai cair pela metade a arrecadação de combustíveis e de energia vai cair 63%. No bruto da arrecadação, no nosso condomínio de receita, que é compartilhado com municípios, poderes e todos os órgãos que a arrecadação vincula a despesa, nós vamos ter uma perda mínima de 300 milhões por mês a partir de agosto agora. De todo modo, para fechamento do ano, ele não tem grande impacto, porque é no mesmo valor da postergação do ano passado. Então, nós conseguimos fechar esse ano corretamente. Mas como nós temos um processo inflacionário, que está fazendo a recuperação de receita inflacionária, e nós estamos num processo de desenvolvimento econômico muito forte em relação à nossa nova economia no Estado, nós estamos com crescimento real de 10% esse ano, até 30 de junho, né? Crescimento real de 10%, 22% de crescimento bruto, descontando a contaminação da receita do ano passado, que foi migrada para esse ano. Então, como a nossa expectativa é perder em torno de 10% da receita do ICMS num ano cheio, vamos dizer assim, esse ano a perda é estimada em 1,5 bilhão e no ano que vem de 3 bilhões. Então, nós estamos tratando de 5 bilhões em 17 meses. Então, de todo modo, todo esse impacto está sendo trabalhado, mas como nós construímos toda uma base de arrecadação nova para Santa Catarina, nós vamos conseguir passar o ano sem redução de despesas com educação, sem redução de despesas com saúde. Então, nós vamos ter uma redução do crescimento da receita, basicamente. Então, nossa despesa de saúde e educação esse ano vai ser muito superior à do ano passado, pelos números que nós temos apresentado. Vamos à manifestação de outros deputados. Deputado Pepe, tem manifestação a fazer? Deputado Bruno, tem manifestação a fazer? Vossa com a palavra. Secretário Paulo Eli. Senhor, eu vou começar primeiro cumprindo com o meu acordo com o deputado Marcos Vieira e repetindo ao senhor o teor da minha reclamação ontem. O senhor descumpriu mais uma vez a palavra com essa comissão ao não encaminhar a apresentação que o senhor faria aqui para nós. E o senhor usou como justificativa que um bom contador faria essa mesma apresentação, ou seja, faria esse retrabalho que os senhores já fazem lá dentro. Bom, eu sou contador, e eu também, modéstia à parte, me considero um contador competente. Mas a sua sugestão de que um bom contador faria isso implica em o senhor sugerir que todos os gabinetes aqui deveriam também ter um bom contador para fazer o trabalho que a Secretaria já faz, o que não me parece uma recomendação que obedece o bom zelo do uso do dinheiro do pagador de impostos. Isso é preocupante, já que o senhor deveria prezar pelo bom uso do dinheiro do pagador de impostos, afinal o senhor é o secretário da Fazenda. Então, a sua recomendação, ela não cabe. E eu vou novamente apontar, como vou apontar na próxima também, que o senhor não vai enviar, provavelmente, eu vou aqui de novo apontar. Por favor, evite o retrabalho. Permita com que esses deputados tenham o melhor aproveitamento da audiência pública e nos enviem o material antes. Porque eu fui atrás, eu precisei fazer, eu fiz todo o trabalho que vocês já fizeram. Então, parece apenas uma birra infantil da Secretaria. Eu gostaria muito de pedir para vocês não fazerem mais isso, nos ajudem a ter um bom aproveitamento dessa audiência pública. Depois, agora eu começo com os meus questionamentos. Sem dúvida, o servidor mais efetivo da Secretaria da Fazenda foi a inflação, né? Porque foi o que mais arrecadou para o Estado nos últimos tempos. E isso me preocupa sobremaneira, porque a inflação ela é volúvel. Em um ano ela está acima, mas se o governo fizer a sua parte, e geralmente pela parte fiscal é controlada, pela parte monetária a inflação é controlada, então a inflação tendemos a buscar a redução da inflação, o que vai reduzir também a receita inflacionária, oriunda do imposto inflacionário. Só que a despesa é fixa. E eu, sinceramente, eu não vejo aqui, apesar das suas falas, eu não vejo um real esforço da Secretaria
para fazer reformas administrativas que realmente tragam um esforço fiscal de redução da nossa despesa corrente no longo prazo. Eu sei que vocês vão falar que cortaram papel, que cortaram uma coisa lá, outra aqui, mas eu estou aqui nesse plenário, eu voto o que vocês mandam. E, por exemplo, eu votei contra aquele projeto inconstitucional que transformou analista e contador em auditor, ou seja, teve uma fusão de carreira inconstitucional e depois uma mudança para uma carreira superior, inconstitucional de novo, trazendo um grande impacto às despesas correntes do Estado. O senhor falou também em redução de gastos com a suplementação na Previdência. Ora, isso foi votado nessa casa. Foi essa casa que votou e só votou aquele texto porque, assim como eu, diversos deputados se espantaram com o texto original que vocês encaminharam, que era a reforma previdenciária mais branda de todo o Brasil. Como contador, eu calculei. A nossa era que tinha o menor impacto per capita do Brasil. Só mudou porque essa casa aqui disse, espera aí, nós vamos fazer uma reforma previdenciária para ter impacto nenhum? Então, eu não vejo esse real esforço da parte dos senhores de fazer essa reforma administrativa e nas nossas despesas correntes para realmente garantir no longo prazo o não aumento das nossas despesas correntes. O que eu vejo é vocês enxergando o aumento da receita e aumentando a despesa, porque a receita, que é volúvel, está aumentando também. O meu problema é que a receita se contrai, a despesa lá na frente não se contrai com a mesma facilidade. Não é fácil contrair essa despesa com a mesma facilidade. Então, isso me preocupa demais. Ainda mais, porque falávamos agora, sobre a redução que nós teremos na alíquota do ICMS, da energia, dos combustíveis. E isso terá, claro, uma contração na receita. E, bom, o senhor é conhecido, eu estava lendo essa matéria mais cedo aqui, o senhor vai sair dessa secretaria conhecido como o secretário que mais tirou dinheiro do pagador de impostos catarinense. Nenhuma gestão tirou tanto dinheiro dos catarinenses como o senhor. Então, como a despesa ela é fixa e a receita, né, ela varia, eu queria entender, o senhor tem por hábito se vangloriar de tirar dinheiro do pagador de impostos catarinense. Aqui nessa reportagem da competente Stella Benetti, o senhor fala que a arrecadação aumentou 10%, né? Se vangloria disso. Então, eu quero entender, essa redução no ICMS, e o senhor também fala na reportagem, que o senhor vai atrás de novas fontes. Em outras palavras, o senhor vai atrás de outras formas de tirar dinheiro do catarinense. Então, eu queria entender se essa redução que nós teremos de receita por causa do ICMS que foi reduzido, o senhor vai realmente fazer o que prometeu nessa reportagem, ir atrás de outras formas de tirar dinheiro do catarinense, ou o senhor vai buscar fazer algum tipo de reforma administrativa que reduza os gastos públicos, significativas, né? Não estou falando aqui de coisas como o que nós vimos ali, né, corta papel e aí transforma contador em auditor, né? Eu estou falando de realmente reforma. Eu queria entender se o senhor tem algum plano de fazer alguma reforma significativa em relação às nossas despesas correntes, ou o nosso ajuste vai ser sempre via receita. Nós teremos algum ajuste via despesa significativo, ou nosso ajuste vai ser sempre via receita. E, por último, eu só quero fazer mais um pedido também, pedir um favor, que o dado deve ter vindo de vocês também, da Secretaria da Fazenda, mas eu vi o governo fazendo muita publicidade sobre o governo gerando empregos. Olha, secretário, eu gostaria de perguntar se o secretário assinou alguma carteira de trabalho nos últimos 3 anos, porque o Estado de Santa Catarina não gera emprego, quem gera são as pessoas, são os empreendedores na ponta. E eu vi os senhores se vangloriando também da geração de quase 300 mil empregos. Eu quero saber quantos empregos vocês assinaram a carteira. O Estado assinou a carteira, eu não vi. Os únicos empregos que o Estado de Santa Catarina, que o governo de Santa Catarina gerou nos últimos tempos, foram os 100 cargos comissionados criados em dezembro. Foi só isso. Então, eu queria pedir também para pararem de se vangloriar com um mérito que não é de vocês, é do empreendedor catarinense. Por favor, só sendo muito estatólatra para acreditar que os empregos estão sendo gerados por conta do Estado. O empreendedor gera emprego apesar do governo, e não por causa do governo. É apesar.
tem que ter um ego muito grande e ser muito estatólatra para achar que é o governo que está gerando emprego em Santa Catarina. Muito obrigado. Secretário Paulo Eli, por favor. Bom, deputado Bruno, eu sei que nós temos muitas posições que nós concordamos, muitas mesmo. Eu sei que o senhor me elegeu para... Eu sei que o senhor é candidato a deputado federal, e toda vez que fala mal do secretário da Fazenda, o senhor tem 10 mil cliques. Então assim, eu sei disso. Então, assim, nós temos muitas posições. Então, eu só queria dizer para o senhor o seguinte. Sem governo, não existe sociedade. Santa Catarina, como vários estados do país, tem governo. E com governo se gera emprego, se faz infraestrutura, se deixa a economia trabalhar, não se atrapalha a economia. Então, é isso que a Secretaria da Fazenda faz, o governo faz. Se o Estado não tivesse feito, por exemplo, o programa Pro Emprego, nos últimos 15 anos, Santa Catarina seria uma economia medíocre. Nós não teríamos 5 portos movimentando cargas, deu 19 bilhões só no primeiro semestre de movimentação de cargas nos nossos portos. Mérito do Estado, porque criou todas as condições. Mérito do Estado, porque Santa Catarina tem governo, Santa Catarina trabalha para os catarinenses. Eu sei que o senhor tem essas posições. Eu teria muitas questões para falar sobre esse assunto, mas nós temos posições de ajuste do Estado muito fortes. É claro que o senhor fala em meias palavras, mas o senhor acha o seguinte, nós temos 20 e poucos mil presidiários nos nossos presídios. Como é que eu vou reduzir a despesa dos presídios e eu vou soltar os presos? Tudo bem. Nós temos, só o Estado tem quase 600 mil alunos, nós vamos fechar as escolas? Deputado deputado... Fala ao microfone, deputado Bruno, por gentileza. Então, assim, eu não vou entrar nessa discussão, porque toda vez que o senhor bate em mim, o senhor tem 10 mil cliques, é claro que o senhor aproveita a oportunidade para bater em mim, eu sou uma geni. O senhor fica clicando, batendo no secretário da Fazenda, 10 mil cliques. Claro que eu sou um cobrador de impostos. O senhor não é especial para mim. O senhor não é nem um pouco especial para mim. O senhor não é nada especial para mim, na verdade. Por favor, não se dê esse mérito, porque o senhor não significa absolutamente nada para mim, além de ser o secretário da Fazenda, o incumbente. Apenas isso. O senhor, novamente, não tem absolutamente nada contra o senhor, além das suas posições, que eu discordo. Então, não se preocupe. E é lamentável o senhor responder com internet, rede social, perguntas sérias feitas aqui. Mostra que o senhor não está levando a sério essa audiência. Isso aqui não é uma reunião de comadre. Isso aqui é uma audiência pública sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu esperaria mais do secretário da Fazenda do Estado de Santa Catarina, que é um estado, que é o meu estado, o estado que eu respeito, e que, infelizmente, quando o senhor age assim, levando para a rede social, para debate, mostra que o senhor talvez não tenha o mesmo respeito que eu. Concordo com diversas posições do senhor, como o senhor bem apontou, e tenho sugestões para cada uma das pautas que o senhor perguntou. Como faria com isso, como faria aquilo? Teria. O que eu não vejo, na verdade, é vontade de fazer isso. Existem soluções para presidiário, para os alunos, para tudo tem solução, e eu adoraria essa oportunidade, mas eu não vejo interesse nos senhores. Muito obrigado. Senhores deputados, terminou o deputado secretário Paulo Eli. Senhores deputados, não havendo mais manifestação por parte dos senhores deputados, nem também por parte dos membros da Secretaria da Fazenda, dou por encerrada a primeira etapa da reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Então, agradeço a participação do secretário Paulo Eli, da secretária adjunta Michele, do diretor Jefferson. Então, todos estão dispensados, por gentileza. Solicito aos senhores deputados que permaneçam em plenário para darmos continuidade à reunião da Comissão de Finanças. Senhores deputados. Obrigado. Já preciso.
a quórum regimental. Vamos dar continuidade, então, à reunião ordinária da Comissão de Finanças. Senhores deputados, em discussão e votação as seguintes atas. Ata da 5ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Ata da 6ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Da 7ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Da 8ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Também da 9ª reunião. 10ª reunião. 11ª reunião e também da Comissão de Finanças em cumprimento aos artigos 133 e 136 do Regimento Interno da 12ª reunião ordinária, agendada em plenário, também com o secretário Paulo Eli. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, senhor deputado, com a permanência como se encontra aprovado. Vamos à pauta. Solicito a pauta, a assessoria que me dê a pauta da reunião de hoje, por gentileza. Requerimento. Senhores deputados, na condição de presidente da Comissão de Finanças e Tributação, me sinto na obrigação de apresentar requerimento a Vossas Excelências para deliberação, que será endereçado ao primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Trata-se, pois, da tramitação do projeto de lei complementar 0011.0/2022. O projeto de projeto de lei complementar dispõe sobre os fundos rotativos do sistema penal do Estado e estabelece outras providências. Acontece que no presente projeto de lei está embutido também situações sobre os servidores da própria Secretaria da Administração Penal, inclusive com remoção fora do estágio probatório. No meu entendimento, há a vedação constitucional em razão da lei eleitoral, dos 180 dias que antecede. Se nós deliberarmos, nós podemos ficar inelegíveis no meu entendimento. Então, não estou aqui tratando da constitucionalidade do projeto de lei, até porque já houve deliberação da constitucionalidade, legalidade e juridicidade por parte da Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero tratar da tramitação do projeto de lei no período eleitoral. Se é constitucional a sua tramitação ou não. Perfeito? Então, o projeto de lei não foi avocado por mim, nem foi distribuído a nenhum deputado. Então, o requerimento é encaminhar o primeiro secretário, que tome a decisão de encaminhar a Comissão de Constituição e Justiça para que ela possa examinar e emitir um parecer sobre a tramitação do projeto do interno desta Casa. Não mais sobre a constitucionalidade, legalidade e judiciária, porque ela já aprovou. Mas se é constitucional e se nós, deputados, se aprovarmos e vão ficar inelegíveis ou não quanto a essa situação. Eu tenho dúvida, razão pela qual eu quero levar ao conhecimento de Vossa Excelência. O projeto de lei deu entrada nesta Casa ainda em maio de 2022, no meu entendimento, dentro do prazo de 180 dias, ou seja, no meu entendimento, o governo não deveria ter mandado, mas mandou. Então, tem lá, consta do prazo do termo de parceria laboral, das despesas relacionadas à parceria laboral, também dos valores apreendidos do apenado, condicionante para compor processo administrativo, tudo isso são questionamentos que nós estamos fazendo. Alteração do referencial remuneratório, remoção em estágio probatório, e, por último, ante o exposto, com fundamento nos artigos 146, inciso 1º e 213 do Regimento Interno, solicito que esta Comissão de Finanças e Tributação requeira ao primeiro secretário da mesa o envio dos autos para manifestação da Comissão de Constituição e Justiça sobre a constitucionalidade e a legalidade da assunção das despesas com pessoal previsto no projeto de lei complementar, em razão de restar menos de 180 dias para findar o último exercício do mandato do chefe do Poder Executivo. Então, é o requerimento que apresenta a Vossa Excelência e coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Presidente, só fazer Com a palavra, registro. deputada Luciana Carminati.
Fazer o registro da presença da Escola Municipal Dilma Mafra, com seus alunos do 5º ano, sua direção Cristiane e os professores Juliano, Jean e Eduardo. Bem-vindos e bem-vindas. Senhores deputados, vamos então à LDO, que é o projeto de lei 0081.7/2022, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro, que estabelece outras providências. Solicito a assessoria que distribua aos senhores deputados o parecer conclusivo da LDO. Senhores deputados, quero aqui também propor a vossas excelências, da mesma forma como nós fizemos com o relatório preliminar, dar polido o relatório conclusivo, para que vossas excelências tenham prazo de vistas até a semana que vem, conforme consta no calendário. Então, se vossas excelências concordar, dou por lido o presente relatório e vossas excelências têm esse período de vista para apresentar voto vista, se assim entenderem necessários. Há de acordo com todos os senhores deputados? Havendo o de acordo com os senhores deputados, dou por lido o parecer conclusivo ao projeto de lei 0081.7/2022, de origem governamental, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 e estabelece outras providências. Ainda quanto à LDO, senhores deputados, o senhor presidente pediu-me, nós temos um calendário e possivelmente ele colocaria em votação na última semana do mês de julho. Mas há a possibilidade de, em sendo aprovado semana que vem pela Comissão de Finanças, ele gostaria talvez de botar no plenário. Então, a sugestão é anteciparmos a reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação de quarta-feira, dia 20, para o dia 19, na terça-feira. Então, passaríamos do dia 20, do horário regimental, para o dia 19, de forma extraordinária, mas também no horário normal, às 10h30 da manhã. Consulto Vossa Excelência e concordo. Havendo concordância, então fica antecipada a reunião da Comissão de Finanças do dia 20 para o dia 19 da semana que vem. Senhores deputados, ainda sobre minha relatoria, tem o PL 0107.9/2019, de autoria do deputado Ivan Nats, e que altera a Lei 17.654, de 2018, que dispõe sobre a taxa de serviços judiciais e adota outras providências para isentar de pagamento as ações de execução de honorários advocatícios. O projeto de lei encontra-se na Comissão de Finanças e o deputado Ivan Nats apresentou um substitutivo global ao presente projeto de lei. O projeto original do deputado Bruno Souza foi baixado em diligência e agora, Sua Excelência apresenta uma emenda substitutiva global ao presente projeto de lei. Em vista da apresentação dessa emenda substitutiva global, eu apresento um requerimento solicitando diligência ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina para que se manifeste quanto ao substitutivo global do presente projeto de lei. É o meu requerimento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permanece como se encontra, aprovado por unanimidade. Deputada Marlene Fengler, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputados. Eu tenho relatório e voto ao projeto de lei 185.3 de 2022, que pretende alterar o inciso 1º do artigo 15 da Lei 17.942, de 12 de maio de 2020, que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal com o objetivo de estimular a realização de projetos culturais, instituindo o Programa de Incentivo à Cultura, conhecido como PIC, no âmbito do Estado de Santa Catarina, para prever também a concessão do respectivo incentivo, estabelecido por aquela lei, para entidades da administração pública municipal. A alteração proposta aí pelo autor, ela visa unicamente ampliar o número de beneficiados pelo programa, pelo PIC, incluindo aí também
Hoje são só as entidades de administração pública indireta estadual, e prevê a inclusão de entidades da administração pública indireta municipal, que desenvolvam atividades relacionadas com a área cultural ou artística, sem inovar ou ampliar quaisquer despesas públicas, uma vez que os recursos para atender ao programa já estão regulados no termo do artigo 4º da Lei 17.942, de 2020, não acarretando, portanto, a matéria ônus de ordem financeira ou orçamentária ao Estado, além de ser, a meu juízo, convergente ao interesse público. Ante o exposto, e não havendo óbice de natureza financeira e orçamentária, e considerando superada a questão da juridicidade do projeto de lei na esfera da CCJ, eu voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do PL 185.3/2022, na forma da emenda substitutiva global da página 9, no mérito em face ao interesse público, pela sua aprovação. É pela aprovação para ser de voto, deputada Marlene Fengler, ao projeto de lei 0185.3/2022, em que autor deputado é Coronel Marcelin. Sua Excelência emite seu relatório e voto, que é pela aprovação, mas na forma da emenda substitutiva global de folhas 9, e no mérito, em face do interesse público, de sua aprovação. Em discussão, deputado Luciano Carminati. Solicito vista em gabinete. Vista em gabinete, deputado Luciano Carminati. Mais algum senhor deputado deseja vista? Deputado Luciano Carminati, Vossa Excelência, com a palavra. Eu tenho um único projeto, mas eu vou retirar de pauta, presidente. Retirar de pauta o PL 0480.7/2015, de autoria do deputado Rodrigo Minotto. Senhores deputados, não havendo mais nada deliberado, dou por encerrada a presente reunião. Desejo a todos um bom dia.